Fala pessoal, eu sou Eduardo Moreira e este é um vídeo comparativo entre os dois últimos lançamentos da Motorola no mercado brasileiro. O Motorola Moto X e o Motorola Moto G são dois dos modelos mais destacados no segundo semestre e eles estão aqui para um comparativo técnico e até mesmo conceitual ou visual. Aqui estão os dois smartphones. Vale lembrar que a gente aqui não vai determinar qual que é melhor do que qual, porque a gente sabe que o Moto X tem vantagens técnicas consideráveis em relação ao Moto G, mas vamos aqui mostrar as diferenças entre os dois produtos e aí cada um vai determinar qual que vai se encaixar melhor dentro do seu orçamento, dentro das suas necessidades ou aspirações com um dispositivo móvel. Para deixar a coisa mais fácil para mim e para vocês, o Moto X vai ficar à esquerda e o Moto G à direita. Vamos começar mostrando as diferenças físicas dos dois aparelhos, afinal de contas os modelos contam com mudanças pontuais, apesar de contarem com designs similares. Aqui nas proporções de altura e largura, o Moto X tende a ser mais fino, menos espesso nesse caso. O Moto G, em compensação, tem uma linha mais reta na parte traseira, enquanto que o Moto X possui uma pequena curvatura, por assim dizer. A altura dos dois modelos também é um pouco diferente. O Moto G, por ter uma tela menor, de 4.5 polegadas, ele tem um agarre mais agradável. O Moto X é um pouquinho mais largo. Então isso é possível sentir na mão quando você agarra os dois smartphones. Aqui na parte frontal já tem uma diferença a ser destacada, que são o posicionamento, ou que é o posicionamento das câmeras. No Moto X você tem essa câmera à direita do usuário e no Moto G à esquerda, além do formato dos alto-falantes que possuem diferenças também. O alto-falante do Moto G é um pouco menor. Muitas similaridades, principalmente levando em consideração os conectores de fone de ouvido, para deixar do mesmo lado apenas para comparar, são praticamente idênticos. E aqui a gente consegue observar de forma mais acentuada a curvatura do Moto X na parte traseira e o Moto G um pouco mais reto nessa mesma área. Reparem que no botão do Moto X são botões principalmente os botões de volume, são botões um pouco maiores no caso do Moto X, além do design um pouco diferenciado das linhas dos botões. Vou só desligar a tela aqui do X. Na parte inferior são similaridades muito grandes no conector para o cabo micro USB. Não há muitas diferenças aqui. E na parte traseira, talvez onde estão as principais diferenças entre os dois modelos. O Moto X tem o alto-falante traseiro do lado direito do usuário e o Moto G do lado esquerdo. Além do material, o Moto X possui material com um acabamento diferenciado que diminui a presença de marcas de dedo na parte traseira, enquanto que o Moto G tem uma carcaça de plástico simples, fosca, com preto fosco, que aumenta a chance de você ter impressões digitais na parte traseira. Sem falar que a carcaça do Moto G, como vocês bem sabem, é removível para a inserção dos SIM cards quando ele está disponível na versão Dual SIM. Na parte frontal, mesmo com a tela desligada, é possível perceber algumas diferenças. O Moto X é possível ver as bordas num preto mais fosco por causa da tela AMOLED. No caso do Moto G, além das impressões digitais, ele tem uma maior presença de impressões digitais. É uma tela em LED, então ela tem é menos perceptível a presença das bordas quando a tela está apagada.
E aqui talvez esteja a diferença mais relevante entre os dois modelos no quesito tela, a coloração da tela. Claro que aqui eu não estou usando o mesmo fundo de tela, logo não são as mesmas cores, mas quando você está utilizando os dois aparelhos de forma presencial, como eu utilizei nas últimas 2 semanas, é possível perceber que a tela do Moto X ela puxa mais para as cores quentes, ou seja, ela acaba avermelhando um pouco as cores, enquanto que, principalmente os tons brancos, os tons mais claros, enquanto que a tela do Moto G é uma tela que puxa mais para os tons frios, que vocês podem perceber a diferença de tonalidade ou das cores exibidas pelos dois smartphones. O Moto X, como vocês podem ver, puxa um pouco mais para o vermelho, não é um branco tão branco assim, ele puxa mais para as cores quentes, e o Moto G ele tem uma nitidez maior nesse tom de branco. Esperar abrir a página de novo, né? Já que eu abri o Google Now, ele tem um branco mais branco mesmo. A diferença é visível entre as duas tonalidades. Acho que essa é uma diferença que talvez possa ser relevante para muita gente. Me agrada mais, por exemplo, a tela do Moto G, eu confesso. Que essa coloração mais próxima do real seja mais agradável para visualização. Apenas para tirar a dúvida de todo mundo, porque eu sei que vai ter, o nível de brilho dos dois aparelhos está no máximo. Então não há diferenças nesse aspecto. Mas que a gente pode falar da câmera, muita gente falando da câmera dos dois aparelhos, há uma diferença nítida das duas câmeras, né? Não só por causa do software, é claro que eu estou gravando esse vídeo antes das atualizações para o Android KitKat. O Motorola Moto G vai receber o KitKat em janeiro de 2014 e o Moto X deve receber até a primeira semana de janeiro de 2014. Essas informações foram repassadas pela Motorola do Brasil. O Moto X possui uma câmera de 10 megapixels, a câmera traseira, a câmera frontal de 2 megapixels, enquanto que o Moto G possui uma câmera de 5 megapixels traseira e câmera frontal de 1.3 megapixels. Não pelos números, a gente não precisa se prender pelos números, mas sim pela qualidade de fotos que esses dois smartphones são capazes de produzir. O Moto G ele tem uma câmera ok, não é uma espetacular câmera. Essa câmera faz boas fotos durante o dia, mas à noite ela carrega os mesmos problemas de compressão de imagens que o Moto X trazia quando ele foi lançado. Depois teve aquela primeira atualização ainda com o Android 4.2.2 para o Moto X, que deu uma bela melhorada na qualidade das fotos noturnas. Algumas pessoas que comentaram comigo na internet a respeito disso disseram que a Motorola lançou recentemente uma atualização para o Moto G para corrigir esses mesmos problemas, a atualização dentro do Android 4.3 Jelly Bean, e estava comentando que a câmera melhorou também. Durante os testes, esse modelo do Moto G que foi enviado pela Motorola do Brasil, pela assessoria de imprensa da Motorola, ele não recebeu atualização nenhuma, mas eu acredito em quem estava contando isso, que a câmera do Moto G deu uma melhorada depois desta atualização. O Moto X, a mesma coisa. Foi lançado com uma câmera razoável apenas, aí depois da atualização melhorou bastante e a tendência até que ela melhore com a chegada do KitKat. Aliás, muito se espera do Android KitKat em relação ao Moto X, principalmente no quesito de desempenho, no consumo de bateria, já que o Moto G com o Android 4.3 Jelly Bean tem um consumo de bateria excepcional, realmente excepcional. Esse aparelho em standby, como eu mostrei já no review lá no targethd.net, o Moto G em standby é capaz de ficar 4 dias em standby se você não mexer nele. É realmente impressionante. Enquanto que o Moto X ele tem um consumo de bateria maior, até por conta dos recursos que ele possui, né? Possui um processador que tem um chip que fica observando as atividades de voz o tempo todo. Então é normal que esse consumo de recursos seja maior
e aí a bateria acaba sendo sacrificada com isso. Então a tendência é que com o KitKat e com algumas modificações que a Motorola vai adotar nos próximos meses, a câmera dos dois dispositivos fique melhor, fique mais, como é que eu posso dizer, com resultados melhores de fotos. A gente não deve se ater muito aos megapixels, mas sim a qualidade final de fotos registradas. E nesse aspecto o Moto X está na frente, enquanto que o Moto G tem uma câmera razoável. Tem gente que reclamou da câmera mesmo, eu até concordo, mas dentro da sua categoria, dentro da sua faixa de preço, eu pergunto quem tem câmera boa, né? Realmente boa. O Razer D3 tinha uma câmera até um pouco melhor, mas para gravar vídeos realmente não dava, né? Essa aqui pelo menos tem uma ótima qualidade de gravação de vídeos e, enfim, vamos esperar pelas próximas atualizações. Fora isso, tem os recursos inteligentes que estão presentes no smartphone, no Moto X, e não estão presentes no Moto G, como por exemplo, OK Google Now, programar despertador para daqui a 15 minutos. Esse é um dos recursos novos do Google Now, que foi como é que eu posso dizer, atualizado recentemente. Então esse é um dos novos recursos. Você pode agora programar a agenda, você pode escrever e-mails, você pode abrir aplicativos, por exemplo, OK Google Now, abrir Instagram. Esses são alguns dos novos recursos do Google Now. O recurso de reconhecimento de voz é algo que o Moto X tem e o Moto G não tem, além dos recursos dos sensores de movimento, onde você pode simplesmente ver as horas só olhando para o smartphone ou ver as notificações apenas olhando para o smartphone. A tela inteligente, onde os LEDs são acionados, apenas os LEDs que são necessários para exibir essa notificação inteligente são acionados, o restante da tela fica desligado, sem falar no sensor de movimento que aciona a câmera do smartphone se você fizer um duplo giro para fazer o acionamento da câmera. Essas são as diferenças principais entre os dois modelos no quesito nas funcionalidades. Fora isso, a interface de usuário dos dois modelos é praticamente a mesma. Os dois usam Android Jelly Bean. Os dois modelos usam Android Jelly Bean, e enquanto que o Moto X com 4.2.2 e o Moto G com 4.3. Então, nesse aspecto, o usuário vai ter experiências de uso semelhantes. Antes de encerrar esse comparativo, deixa eu mostrar aqui, apenas a título de amostragem, né, como que é o tempo de abertura de alguns jogos, ou quanto tempo ele leva para abrir alguns jogos nesse dispositivo. Vamos começar pelo Subway Surf. Eu vou tentar aqui acionar os dois aplicativos ao mesmo tempo. 3, 2, foi. Lembrando, Moto X, Moto G. Você já tem uma ideia da diferença dos dois. Jetpack Joyride, 3, 2, 1, foi. Ok. Dead Trigger 2, 3, 2, 1, foi. Aqui a diferença das duas telas. Como vocês podem ver, são dois aparelhos muito competentes, com
Aliás, é um ponto positivo para o Moto G ser competente desse jeito, porque o desempenho dele não fica tão atrás. Aliás, ele fica atrás nos benchmarks. Alguns testes de benchmarks que eu vi na internet mostram as diferenças técnicas entre os dois aparelhos. Mas, de novo, para quem busca um modelo de linha média competente, o Moto G está excelente porque ele está com uma performance realmente muito boa, muito ajustada para suas especificações e que vai atender bem às necessidades de muitos usuários que não querem gastar tanto no smartphone, mas querem ter uma qualidade maior na hora de executar os seus jogos, aplicativos, enfim, as suas atividades cotidianas. Fora isso, essas são as principais diferenças entre os dois modelos. Tá bem, o Moto G possui a capacidade de suportar 2 chips de operadoras, 2 SIM cards de operadoras, o que é muito bem-vindo para quem quer economizar, não só o dinheiro entre as tarifas de chamadas e de internet, mas para quem não quer andar com 2 smartphones no bolso. Isso é um ponto também a ser considerado. São 2 excelentes smartphones, são ótimos modelos, a Motorola acertou nos 2. O Moto X ele bate de frente com modelos top de linha, custando bem menos do que os top de linha apresentados. Ele tem desempenho impecável, é um excelente smartphone. Ele talvez pudesse custar um pouco mais barato, mas em algumas promoções no final de 2013 ele custou em torno de R$ 1.100 ou um pouco menos que isso. Mas ele bate de frente com modelos consagrados da concorrência, mesmo contando com um hardware teoricamente mais fraco. As pessoas precisam parar de pensar nos números de hardware e começar a pensar na experiência de uso. O que o Moto X entrega é uma das melhores experiências de uso hoje no mercado de smartphones, sem medo de errar. Uma das melhores. Para quem diz, mas o Motorola Moto X tem menos processador, não tem uma GPU tão boa, tudo bem, tem 2 GB de RAM, mas não é tudo isso em termos de hardware. Pensa na experiência de uso. Ele faz aquilo que o usuário quer com uma performance impecável. O Moto G, eu acho que é a melhor relação custo-benefício entre os smartphones de linha média. Ele é um excelente aparelho de linha média. Ele é o melhor aparelho de linha média que nós temos no mercado. De novo, sem medo de errar. Não é pelo fato dele ter, ele só tem 1 GB de RAM, a câmera dele é fraca e tudo mais. O desempenho desse aparelho é simplesmente impecável para aquilo que o smartphone entrega, para aquilo que o usuário deseja. Não houve nada que eu não conseguisse fazer com esse dispositivo. Roda jogos pesados muito bem. Então, para quem pensa em comprar um aparelho na faixa entre 700 e 900 reais, acho que a escolha mesmo hoje é o Motorola Moto G. Nenhum smartphone, dentro dessa faixa de preço na concorrência entrega o desempenho e a qualidade e as perspectivas que esse aparelho vai entregar. Então eu acho que os 2 modelos estão definidos nas suas respectivas faixas de preço e estão entre as melhores opções que você pode adquirir agora nesse final de 2013 e começo de 2014. São 2 acertos da Motorola. Eu adorei utilizar os 2 aparelhos, tanto que eu comprei o Moto X para mim e estou muito tentado a comprar o Moto G por algum outro motivo que eu ainda não entendi. Diferente de outros veículos, o Target HD sempre se prezou pela independência editorial e independência de opinião. Então, essa é uma opinião isenta. Você pode apostar nesses 2 modelos, principalmente para quem está buscando um de linha média. O Moto G é a melhor relação custo-benefício possível. Para você ver o comparativo completo desses 2 smartphones, você pode acessar o targethd.net. Siga o blog no Twitter, no @targethd. Assine o nosso canal de vídeos no YouTube, o youtube.com/blog-targethd. Eu sou Eduardo Moreira, quem quiser me seguir no Twitter pode me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.